Foi muito claro, está consumado. Segundo os teólogos, a palavra em grego é tetelestai, que significa está pago, foi quitado, foi finalizado. A obra da cruz foi feita por nós. O Senhor pagou um alto preço para que eu e você pudesse estar aqui, livre de toda, ou melhor, não há mais nenhuma condenação em nós. Quando nós andamos em Cristo Jesus, andamos pelo Espírito e não mais pela carne. Então é dia de celebrar, é dia de agradecer. E é por isso que eu e você estamos aqui, para agradecer a Deus. Amém? Tome seu assento. Boa noite, igreja, graça e paz. Esse preço foi alto. E graças ao Senhor nós podemos estar aqui. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele nos tomou para si. A você que veio pela primeira ou pela segunda vez, faça dessa casa a sua casa. Sinta-se em casa. Se você ainda não conhece as pessoas que veio pela primeira, pela segunda vez, ainda está meio deslocado, procure os irmãos, procure a liderança dessa igreja, que nós vamos estar conversando com você, indicando ali algumas pessoas para estar acompanhando você nessa jornada, porque aqui é o melhor lugar, é a casa do Pai, é aqui que nós podemos desfrutar do que Ele tem para nós, todos os cultos, as ministrações, os louvores que alegram a nossa alma, a palavra de Deus que nos direciona, porque não é porque nós falamos, mas nós falamos da palavra do Senhor. É a palavra de Deus apenas ministrada ao seu coração. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 41. Isaías 41, capítulo 41, verso 9 a seguir. Todos acharam? Que fala assim a palavra do Senhor. Tomei desde os confins da terra, e te chamei desde os seus cantos, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que vergonhados e inconfundidos serão todos que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contra ti, tornar-se-ão em nada e perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez, Pai, neste domingo, primeiro dia da semana, estamos aqui, Pai, para te louvar, para engrandecer ao teu santo nome, para dizer que tu és digno de tudo, como há pouco nós cantamos, Pai. Receba, Senhor, eu sei que tu recebesse a nossa adoração. Podemos sentir, Pai, a atmosfera de adoração neste lugar, Senhor, mas que agora, Senhor, a tua palavra, guiada pelo teu Espírito, Pai, venha a falar aos corações, dando força, perseverança e alegria a todos nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós viemos em um feriadão, né? Um feriadão de descanso para muitos, mas de trabalhos para alguns também, né? E engraçado que agora nós vamos ter, a partir de quarta-feira, vamos ter mais um feriado, né? Mais um feriado que colocaram na agenda do Brasil aí. Um feriado. Então na quarta-feira também vai ter um dia de descanso, não sei se para todos. Mas quarta-feira é feriado, é dia da consciência negra, né? E o Brasil sempre criando feriados. E os empresários, os comerciantes não gostam muito, né? Os que trabalham ficam mais relaxados, né? Alguns
podem descansar. E quarta-feira eu creio que o povo vai vir descansado para a igreja, amém? Todos vão estar aqui, porque não vão trabalhar na quarta-feira, a maioria, eu creio, vão estar aqui quarta-feira. Queridos, eu quero começar a falar da palavra do Senhor com você. O verso primeiro fala assim: tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Isaías é um profeta que ele passa por alguns reinados. Ele já começa lá no reinado do rei Uzias, e a gente já falou aqui sobre isso. No ano que morreu o rei Uzias, um grande rei, tinha reinado por 50 e poucos anos, era um rei estrategista, e pelo orgulho ele cai. E Isaías, quando assume essa posição, chamado pelo Senhor, ele vê a glória de Deus descendo no templo, o Senhor soberano mostrando a si que ele era o verdadeiro rei de Israel. Isaías, ele começa a sua jornada como profeta, e ele é um profeta pelos teólogos como um profeta messiânico, porque há 700 anos antes de Cristo, ele começa a narrar fatos que diriam respeito ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, que viria 700 anos depois. E a gente vê ao ler todo o livro de Isaías, que aponta para Cristo. O livro de Isaías aponta para Cristo. Lá no capítulo 9 ele fala que um menino nasceu e se nos deu, e seu nome era Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E lá no Isaías 53 fala já do Senhor, do martírio que ele sofreria na cruz do Calvário por nós. Então Isaías já aponta para Cristo. Mas aqui ele está falando para o povo de Israel. Se a gente lê anteriormente, aqui a gente vai entender que ele está falando desde o povo de Israel, quando o povo de Israel é chamado a partir de Abraão, que o Senhor o tirou lá do meio de um povo idólatra, escolhe Abraão e traz Abraão para si, para começar um novo povo nele. Isaías começa a falar para Israel sobre isso. Te tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. E agora o Senhor, essa palavra fala aos nossos corações. Porque o Senhor, Ele nos tirou, mas Ele não nos tirou, Ele nos tomou. E tomar é com violência. O Senhor, quando Ele busca nós, muitas das vezes Ele traz com violência para nós. Porque a gente está às vezes na garra do pecado, preso no pecado, preso em tradições. A gente está em um caminho errante, muitas das vezes em pecados, em vícios. Preso nos nossos pensamentos obscuros. A gente está preso em nossos pensamentos obscuros. Perdido. Mas somos encontrados pelo Senhor e somos trazidos para Ele. Muitas vezes a gente está perdido dentro de nós mesmos. Temos tudo, mas somos perdidos dentro de nós mesmos. Quantas pessoas se matam? Porque procuram algo para preencher o vazio e não encontram. Aqui em Balneário Camboriú, eu já falei disso, um grande empresário da construção civil, aos 58 anos, ele resolve tirar a sua vida com um tiro no coração. A empresa que agora é tocada pelos filhos, estava em vento em polpa. Ele instalou em Balneário Camboriú o alto padrão da construção civil. A gente entrava dentro dos prédios, era algo absurdo. Hoje, lógico, tem mais empresas, mas esse homem aos 58 anos, ele resolve tirar a sua vida, com tudo que o dinheiro poderia comprar. E o Senhor nos tira de nós mesmos, muitas das vezes dentro dos nossos pensamentos, perdido dentro de nós mesmos, no egoísmo, da nossa convicção, da nossa desilusão,
das nossas incertezas, das nossas inferioridades. O Senhor vem nos buscar, Ele arranca. Eu adoro quando eu aperto aqui, ele some. Ou quando mesmo você achava que nada daria mais certo. Está tudo errado. Nada dá mais certo para mim. Nada dá certo. Eu trilhei por aqui, deu errado. Eu trilhei por ali, deu errado. As portas se fecharam. Nada dava certo. E o Senhor diz assim: eu estou aqui. Vem. Ou quando você estava preso na religiosidade, nas tradições que foram impostas para você, não por escolha, mas disseram que aquilo era certo, e você seguiu aquilo de olhar cego e achava que aquilo era certo. E quando você vê a luz, vê a Cristo, você entende que há algo maior, algo verdadeiro, é algo que eu consigo sentir, como nós sentimos aqui, quando nós louvamos ao nosso Deus, nós podemos sentir a atmosfera se transformar, e a glória inundar, e os olhos começam a marejar, e começamos a sentir a presença sobrenatural de Deus. Ou às vezes Ele fez como Abraão mesmo, te tirou de um lugar, de uma geografia, e disse: não, meu filho, não é mais aqui. O teu lugar é em outro lugar. Lá tu vai iniciar um novo propósito, uma nova vida, vais conhecer pessoas diferentes, e essas vão te abençoar. E Ele te tira de uma geografia, Ele te traz para um novo lugar e te coloca às vezes aqui, para ser abraçado aqui. Talvez como os nossos irmãos que saíram de uma terra distante, estão aqui, numa cidade pequena, abraçados por um grupo de pessoas. Mas é aqui que o Senhor nos torna família em Cristo. E o Senhor, Ele só não chama, mas Ele fala: eu te chamei e te disse. Porque o Senhor, Ele não nos abandona quando Ele nos chama. Ele nos chama e nos fala. Ele nos dá uma direção, Ele nos dá um começo, Ele nos dá uma palavra. Ou é por um profeta, ou é pela palavra dEle ministrada aos nossos corações. Ou é quando tu está no teu quarto de porta fechada falando com Ele, Ele ministra no teu coração. Porque o Senhor não nos deixa sozinho. Tu és meu servo. 1 Pedro 2, 9 e 10 vai falar assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que outrora nem eres povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora as tendes alcançado. Nós temos o DNA de Deus. Ele nos chama para propagar o reino dEle. E aí nós somos servo. Servo para propagar este reino. Porque Ele nos tira do reino das trevas e nos apresenta o reino da luz. Submissos ao seu governo, à sua vontade. E nós precisamos ser servos. Entenda, servo não é ser visto, é fazer, ajudar. Quando propagamos o reino de Deus, fazendo uma boa ação, alguma coisa a alguém, já fazemos a vontade do Senhor. Mas nós passamos da condição de servo para a condição de filho. Mesmo filho nós somos servos, nós vamos entender. Mas o Senhor agora, através de Jesus, a nova aliança, nós somos feitos filhos de Deus. E Lucas 15, pastor João ministrou aqui sobre a parábola do filho pródigo, e ele fala sobre a figura do pai. Mas eu e você precisamos entender
que aquela palavra ilustra que, embora longe do Senhor, uma vez filho, sempre filho. Quando aquele jovem cai em si, ele falando caindo em si, ele começa a analisar: os servos do meu pai, eles têm comida, eles têm roupas, e eu aqui a ponto de comer essa comida de porco. E ele volta, e o pai, ao olhar de longe, o vê e corre, o abraça, o beija. E ele queria só ser servo, mas o pai entende que uma vez filho, sempre filho. Porque passa-se tudo, mas filho é filho. E através de Jesus, Romanos 8, 14, 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Então nós somos filhos. E às vezes você fica pensando: mas para mim não dá nada certo, estou perdido mesmo, não tem mais saída. Pessoas que tiram a sua própria vida, que conheceram muitas vezes a Cristo e tiraram a sua vida, por não perseverar, por não buscar na palavra do Senhor a resposta. E o Senhor está sempre falando: tu és meu servo, a ti escolhi. E escolhido não tem escolha, né? Escolhido não tem escolha, foi escolhido. Selecionado, nomeado para fazer algo. Deus nos escolheu para ser santo, eleitos. Efésios 1:4, o pastor Marcos também falou: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis, ou seja, perfeitos, sem falha, em sua presença. O Senhor nos escolheu para ser nele perfeito. É para ser nele perfeito, sem falha. O Senhor faz inúmeras escolhas. No contexto bíblico, você lendo que fugia da naturalidade humana, fugia do entendimento. Eu já falei aqui sobre Davi, a gente sabe da história de Davi. Escolhe um pastor para ser rei, capacita José para ser um líder, dentro de um povo estranho, de uma cultura totalmente estranha. Ele pega Moisés e transforma Moisés de um fugitivo a um libertador de um povo. Então ele confunde todas as coisas. E o Paulo, de perseguidor, ele começa a ser perseguido. Ele chama Pedro, de um temperamento totalmente... Pedro era meio fora às vezes, né? Se a gente entender, se a gente lê ali, ele se perdia. Mas ele é moldado para trazer salvação às pessoas. Então o Senhor nos chamou e não nos rejeitou, nos escolheu e não nos rejeitou. Ele fala: não os rejeitei, te escolhi e não te rejeitei. Ou seja, eu poderia ter te escolhido e selecionado e te tirado fora. Não, eu não te rejeitei. Por quê? Porque Ele sabe que o mundo pode te rejeitar, a tua família pode te rejeitar, o teu pai, a tua mãe. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Senhor não nos rejeitou.
Ele não se esquece de mim e de você. Ele tem cuidado de mim e de você. Tenha certeza disso, tenha isso no teu coração. Seja certo de que o Senhor, Ele nos escolheu. Ah, mas ainda eu não sei, Deus ainda não me mostrou o que é para eu fazer. Há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes Ele está te moldando, te capacitando, e você precisa esperar o tempo certo. Não se antecipe para não cair, para não ter uma queda maior. Não se antecipe, permaneça firme, inabalável. Sirva com amor, com alegria. Estamos aqui para isso, para servirmos uns aos outros. Não temas, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Deus vai falar que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Em João 4,18 fala assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O Senhor não quer que você sirva a Ele por medo. Ele quer que você sirva a Ele de coração. Que você entenda a graça e seja grato a Ele pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. O Senhor Jesus quer que você seja grato. E você entenda esse amor. Esse amor que ultrapassou todos os limites. E esse amor, e quando nós entendemos esse amor, nós entendemos que nós não servimos a Cristo por medo. Porque Ele vai nos pesar a mão, porque Ele vai nos amaldiçoar se nós sairmos, não. Nós servimos a Cristo porque nós amamos a Ele. Amamos o que Ele tem feito na nossa vida, amamos que Ele nos tirou da mais profundo desprezo, daquele lugar de perdição. Amamos ao Senhor porque os nossos olhos foram abertos. E dentre muitos que estão lá fora, você foi agraciado pelo olhar do Senhor e você pôde ver. E isso eu fico muitas das vezes agradecendo a Deus, Senhor. Como seria o Ricardo se ele estivesse lá fora cego? Será que eu olharia os cristãos com amor ou com desprezo? Será como eu seria? E eu sou grato porque eu nasci praticamente num berço cristão. Então eu não tive escolha, eu tive que servir. Logicamente que filho de crente não é crentinho, né? A gente precisa se converter todos os dias, precisamos ter um encontro com Cristo. Isso é pessoal. A minha esposa não vai ter um encontro por mim. Eu vou ter que ter esse encontro, é pessoal. Independente da afinidade que tem o casal, é pessoal. É uma escolha que você, como indivíduo, precisa fazer. Amar a Deus ou não. Procurar servi-lo ou não. Procurar andar nos seus caminhos ou não. Obedecer. Porque a palavra vai falar que obedecer é melhor que sacrifício. Não adianta se sacrificar se tu não obedece à voz do Senhor. Não temas, não tenha medo. Eu quero ler com você o Salmo de número 46. E o Senhor, e o salmista vai falar da grandiosidade desse Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se projetem para o meio dos mares,
Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Há um rio, Ré maior. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, que limpa. A palavra do Senhor está sendo ministrada e ela vai limpar os nossos corações. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio, onde é que ele está? Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o nosso Deus. Ele está conosco. Pode o mundo se enfurecer, pode as maiores barreiras vir contra você, nós não podemos nos abalar. Precisamos saber quem Ele é nas nossas vidas. E Ele fala assim: eu sou contigo. Eu sou contigo. Ele não fala eu estou contigo. Ele não fala eu estou com você. Ele fala eu sou contigo. É diferente entre estar e ser. Ele está, Ele não está, Ele é em nós. Então para que temer se Ele é conosco? A sua presença é real na nossa vida. O Espírito do Senhor habita em nós. Ele é conosco. Há uma promessa aqui. Vai vir as dificuldades. Não te assombres, ou seja, não se assuste. Lá em Marcos 4:35, se eu não me engano, 35 em diante, vai falar que eles estavam no barco. O Senhor diz: passamos para o outro lado. E o Senhor vai dormir à proa. A proa significa a ponta do barco, onde está a direção. E ele dorme sobre uma almofada. Ele era humano, ele estava cansado, ele dorme. E se levanta uma alta tempestade. E começa a bater no barco a ponto que eles acharam que iam naufragar. Você conhece? E eles vão lá e chamam Jesus. E ele só levanta a mão, aquieta-te vento, acalma-te mar. E eles ficam espantados, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Cristo e não o conheciam. É momento do Senhor abrir os nossos olhos para que nós possamos ver a sua glória sendo manifesta todos os dias na nossa vida. Não temas.
Você pode se tornar fraco na presença dele, mas ele te faz um vencedor. E esses espanto, às vezes nos deixam, aflitos espiritualmente, abalam o físico, o emocional, abalam as nossas relações. Vem a tempestade e bate de frente com o teu barco. E você muitas das vezes se sente abalado. Mas ele fala, não te espantes diante das dificuldades. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Fortalecer, dar força, vigor, resistência física e equilíbrio emocional. Eu falei para a Aline que a gente tem que começar a trabalhar aqui o equilíbrio emocional das pessoas. Começar a orar em favor disso. Porque um problema que hoje a maioria das pessoas estão enfrentando nas suas vidas é o desequilíbrio emocional. E pasmem, dentro da igreja não é diferente. Aqui era para nós sermos sólidos, firmes e constantes. E mesmo dentro das igrejas, da inconstância, as pessoas se abalam fácil, se frustram, saem, abandonam, enfraquecem na fé, muitas das vezes por nada. E fortalecimento espiritual está ligado à perseverança, perseverar, ficar firme, buscar, não desanimar. Eu te fortaleço, eu te ajudo. O Senhor nos ajuda, mas nós precisamos descansar nele. Salmo de número 37, Deleita-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansar nele para que Ele venha te ajudar, venha trabalhar em teu favor. Nós precisamos muitas das vezes segurar, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Sustentar fala de provisão, fala de força, equilíbrio. O Senhor nos dá sustento para que nós venhamos a caminhar de forma firme, constantes, com equilíbrio emocional. Lá em 1 Reis 17, 1 ao 16, vai falar de Elias. Elias ora ao Senhor e pede para que não chovesse mais. O Senhor manda ele vazar. Sai daí que agora a coisa vai ficar feia para ti. O Senhor manda ele para o Vale de Querite, eu acho que é. E lá ele fica sendo alimentado por corvos, de manhã e de noite. Os corvos iam trazer pão e carne para ele. E secou o valezinho ali, secou o riacho, e Deus manda ele lá para uma casa de uma viúva. A viúva estava juntando os gravetinhos ali para fazer a sua última refeição e morrer. Ela não era nem da nação de Israel. A nação de Israel estava padecendo de fome. Ela estava fora do contexto de Israel. E o Senhor manda ele para lá. O Senhor sustenta ele lá, faz o milagre, o azeite da botija não se acaba mais ali, E a farinha da panela também não cessa. E o Senhor sustenta ele e aquela família. Aquela mulher e aquele seu filho. Ela ia fazer a última refeição para que comessem e morressem. E o Senhor o sustentou, porque o Senhor sustenta quem está direcionado por Ele. E era um profeta que ele vai brigar lá na frente, depois ele vai ter um desequilíbrio emocional. Mas o Senhor falou que Ele nos sustenta com a destra da minha justiça. E por isso que eu falo lá no começo, que Isaías referencia Jesus. A destra é o local, a direita de Deus. É um local de honra no céu. É lá onde está o nosso Salvador. A justiça de Deus está lá.
Somos justificados nele, ele está à direita de Deus. Para justificar eu e você, pelo sacrifício da cruz. Uma posição de honra no céu, à direita de Deus. Eu já falei aqui, que Estevão, quando é apedrejado, ele vê que a coisa, antes de ser apedrejado, ele vê que a coisa está ficando feia, que agora vai dar... Deu para mim. Ele fita os olhos no céu, com toda a sua fé, e ele vê, com os olhos espirituais, o Senhor Jesus à direita de Deus. A justiça de Deus estava lá. Essa justiça que trabalha a nosso favor. Justificados nele. Somos fortalecidos nele. Ajudados e sustentados por ele. Verso 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Primeiramente, você precisa entender que aquele que trama contra você, o patrão, o da própria família, não é ele, mas é o que está nele, lutando contra você. Porque em Efésios 6 vai dizer, lá no verso 2, pois nossa luta não é contra carne e sangue, ou melhor, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra quem? Contra principados, potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Ou seja, não é como antes, que os exércitos se degladiavam, agora a luta é espiritual. É o reino das trevas agindo contra você, em pessoas. E por isso que nós precisamos orar, se colocar diante de Deus, falar com Ele. Senhor, que os seus anjos acampem-se ao meu redor, me livra, me guarda, me fortaleça. Lá em 2 Reis 6,13, agora voltando para a questão física, como acontecia no Antigo Testamento, né? Lá as guerras eram naturais, eram guerras mesmo, o povo de Israel lutava. 2 Reis 6, deixa eu só... 6, 13 e 23 vai falar o seguinte, vai falar que Eliseu, o povo sírio queria atacar Israel. Só que cada vez que eles tentavam fazer alguma coisa, o Senhor falava a Eliseu, o profeta, e o profeta falava ao rei. Descobriram que quem estava direcionando o rei era o homem de Deus. O homem de Deus tinha a palavra certa para o rei, na hora certa, para livrar. E o exército sírio manda atacar a cidade onde estava o profeta. E quando eles sabem, o aprendiz Geazi, o aprendiz de profeta que andava com ele, ele chega lá e diz assim, ó, e agora? Daí o profeta fala, maior é o que estão conosco do que os que estão lá, do que esse exército. Daí ele fala, Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abre o olho de Geazi, o aprendiz de profeta, e ele consegue ver carros de fogo, um grande exército. E o profeta fala, Senhor, Deus, segue a todos, e vem uma cegueira a todos, envergonhados e confundidos, serão os que se levantarem contra ti. Eles levam esse pessoal e colocam lá no meio de Samaria. Eles ficaram cegos, eles poderiam ser dizimados, mortos. E ainda para confundir a cabeça deles, ainda Eliseu diz para o rei, não mata, dê a eles de comer. Deixou aqueles que se levantaram, é o que está lá em Salmos 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
O Senhor vai te confundir aqueles que se levantam contra ti. E mais à frente, Ele vai falar ainda assim. E também, eu posso até falar aqui da 1 Samuel 17, quando Golias se levanta contra o povo de Deus. E quando Davizinho vai para a guerra, pequenininho, o gigante fica confuso. Vai mandar isso aí para lutar comigo? Porque as coisas de Deus são assim, elas confundem a mente humana. E o Davi, com uma pedrinha, uma funda, ele derruba um gigante. Então as armas que você acha que não tem na tua mão são muito maiores do que o inimigo se levantar lá fora. Então tenha certeza do Deus em que você crê. Verso 12: quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás. Tu vai procurar, mas não acharás. E de novo, e os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Vai continuar em 2 Reis, no mesmo capítulo 7, 2 Reis, capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7. Se eu não me engano, vai falar, deixa eu ver aqui qual é, eu só marquei aqui, não marquei qual é o episódio. Querido, só um minutinho. Eu entendi. Veio uma grande fome em Israel. O exército assírio fecha toda Samaria e não deixa mais entrar provisão nenhuma, a cidade fica fechada. E não havia comida. Se você ler o relato da história, no capítulo 6 de 2 Reis e 7, o rei rasga suas roupas porque ele vê uma mulher que matou o filho da outra para comer. A situação é tão séria, a fome é tão grande, que Israel já não sabia, o rei já não sabia mais o que fazer. E queria agora atacar Eliseu. Daí Eliseu diz assim, até o meio-dia de amanhã vai ser tudo normalizado, a farinha. Mas profeta, nem se cair do céu. Humanamente é impossível isso. 4 leprosos pensando assim, nós vamos morrer mesmo, vamos para os acampamentos dos sírios, vamos para lá, porque se eles não matar a gente pelo menos tem comida. Chegando lá, não tinha mais nada no acampamento, o pessoal tinha vazado. O Senhor tinha confundido eles. Veio um som ensurdecedor de um grande exército e eles acharam, o exército, Israel contratou um grande exército para matar a gente, vamos fugir. Fugiram. Esses leprosos foram lá, pegaram tudo, ou melhor, foram lá e levaram para Israel a notícia de que estava tudo abandonado lá. Então o povo vai e traz todo o mantimento para dentro de Israel. Então a coisa se normaliza do nada. Por quê? Porque o Senhor confunde, Ele trabalha por nós. E eu e você precisamos entender isso, que o agir do espiritual é muito maior do que o natural. Se eu e você fosse viver por vistas e não por fé, não valeria a pena nós estarmos aqui. Era melhor estar lá em casa assistindo Domingo Legal, fantástico, qualquer outra coisa, mas nós que vivemos por fé, entendemos que o Senhor age ao nosso favor. Para finalizar, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. O Senhor está dizendo que Ele não vai fazer por ti toda hora, mas Ele vai te ajudar. Assim como um pai que está ensinando a criança a andar, ele segura pela mão e só solta no momento oportuno em que ela cria equilíbrio para andar. Assim é o Senhor. Como um pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta, tirou a rodinha e aquela alegria, agora vai. Até que o filho consiga pedalar. Esse é o nosso Deus que nos cuida, que nos sonda. Retroceder ou desistir não é escolha para você.
Eu quero deixar que você frise no seu coração: retroceder ou desistir não é para você. Se você vê, ele é repetitivo. O Senhor é repetitivo nas palavras. Mas por que ele é tão repetitivo, dizendo que eu te ajudo, eu te ajudo? Tinha até uma história na internet que tem: não temas, ou não tenha medo, 366, 5 vezes escrito na Bíblia, um para cada dia, mas não é. São 113. São 113. E nas variações ali: não temerei, não tenha medo, não temerás. Nessas variações são 113. O pessoal já contou. Para desmistificar que tem 365, a gente fica postando ali, uma para cada dia. Mas mesmo assim, 113 vezes é muito. O Senhor está te dizendo aí uma vez a cada 3 dias: não temas, não temas. Eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te sustento. Mas por que ele precisa insistir? Por causa disso aqui, ó. Cadeiras vazias. Porque você está ouvindo, a palavra vem na sua mente, retumba no teu intelecto, você acredita que é verdade, mas ela não vem para o coração. Ela não cai, ela não enraiza no coração. Por isso que o povo de Israel sempre se perdia. Meu Deus, eles viram tantas coisas no deserto, tantos milagres. O mar se abrir, coluna de fogo, nuvem em meio ao sol escaldante, a água se transformar em água potável. E a água, segundo eles, a água de mar era para curar eles. E eles foram lá, reclamaram que a água estava amarga, mas era potável. O Senhor insiste conosco, para que penetre na sua mente e venha para o coração, que Ele é contigo, por onde quer que andares, em qual seja a tua situação. Não desanimes, não desanimes. Lá maior. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou, e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Se você conhece, você canta. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. O Senhor nos ajuda. Eu quero finalizar essa mensagem. Você conhece o seu Deus. Talvez não ainda face a face, como Jó. Talvez você conheça de ouvir falar, porque você achou que ele falou o teu coração. Mas vai chegar um momento que vai ser visível e você vai enxergá-lo face a face. Assim como Jó, depois de todas as dificuldades, todas as suas angústias, toda a sua tristeza, tudo que passou, perseverou, se manteve firme. Ele no capítulo 42 de Jó, ele vai falar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que você possa ter essa certeza e não temer. Não temer mal algum, porque Ele está contigo.
A sombra do seu cajado te consola. Tu és ovelha do Senhor Jesus. Amém? Se ponha de pé, o louvor vai estar subindo.